simbolizar um tabernáculo pessoal, onde você entra debaixo dele para orar, cobre a sua cabeça e é você e Deus. Então, você vai entender um pouquinho do que é tabernáculo nessa noite, vai se alegrar. Nós fizemos um cenário aqui. No final você vai subir ao altar com a sua família. Fizemos os pães ali consagrados. Você vai entender um pouquinho dessa festa. E vamos liberar a palavra profética para a tua vida. Amém? Amém. João 7, querido, por favor. João 7. Amém, queridos? Amém. Eu vou ler o 1 e o 2. E aí depois eu vou lá para o 37. E aí depois na sua casa você pode ler o capítulo de João 7 todinho, que você vai entender melhor ainda o contexto. João 7, 1 e 2 diz assim: e depois dessas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos. Estava próxima a festa dos tabernáculos. Portanto, os seus irmãos, é o 3, disseram: parte daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam a obra que tu fazes. Porque não há homem algum que faça alguma coisa em secreto e que não procure ser reconhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. Sim, porque nem seus irmãos acreditavam nele. 6. Então Jesus disse: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Versículo 8: subi vós à festa, eu ainda não subirei à festa, porque o meu tempo não está cumprido. Versículo 9: e tendo dito estas palavras, ele ficou na Galileia. Versículo 10: mas quando seus irmãos tinham subido, ele também subiu para a festa. Ele também subiu para a festa, não em público, mas como que em secreto. E agora no 37, verso 37 de João 7. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Mas ele falou isso do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não lhes fora dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo ele diziam: verdadeiramente este é profeta. Outros zombavam, dizendo: este é o Cristo. Mas será que o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo veio da semente de Davi, e da cidade de Belém, e da onde era Davi? E alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum homem lhe pôs as mãos. Então os oficiais foram até os escribas, os principais sacerdotes e fariseus, e perguntaram: por que não o trouxeste? E responderam os oficiais: nunca homem algum falou como este homem. Meu Deus! Então os fariseus disseram: vocês também foram enganados? Alguma das autoridades, algum dos fariseus, porventura creu nele? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, aquele que de noite encontrou com Jesus, lhe disse: porventura, julga nossa lei algum homem, sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que fez? Responderam eles a Nicodemos: és tu também da Galileia?
E Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia Sagrada vai nos dizer, para você voltar lá no início, Êxodo 25, Deus vai olhar para Moisés e vai mandar Moisés construir um tabernáculo. O que seria o tabernáculo de Moisés? Um templo dividido em 3 pavilhões. O átrio, que era o lugar externo, o lugar santo e o santo dos santos. Mas a revelação espiritual do tabernáculo de Moisés já apontava para Jesus. É que nós não estamos com um telão ainda pronto, se eu ia passar para vocês. Eu fiz um vídeo da maquete do templo original que tem na entrada do muro das Lamentações, e você depois vai ter essa oportunidade de ver as divisões do templo. O átrio exterior, aonde qualquer pessoa poderia entrar, o lugar santo, aonde só entravam os judeus, e o lugar santíssimo, aonde uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, entrava o sumo sacerdote. Então o tabernáculo já apontava para Jesus. Era uma linguagem profética, pois o primeiro testamento ele vai ser cumprido no segundo testamento. E haja vista que Deus, em Êxodo 25, vai dizer: faça um tabernáculo, pois eu quero habitar no meio do meu povo. É bem verdade que a nação de Israel passa 400 anos dentro do Egito, e agora eles vão se esquecer de Deus. Eles não vão mais se relacionar, a ponto de o período do deserto, 40 anos, não foi porque Deus queria castigá-los, mas porque Deus queria voltar a se relacionar com um povo que havia esquecido dele. Todas as vezes que Deus mandou Moisés ir a Faraó com uma praga, Deus não queria amedrontar Faraó. Deus queria mostrar para o povo dele que continuava sendo Deus, que defendia e que batalhava pelo seu povo. Haja vista que Deus mandava Moisés fazer um sinal, mas endurecia o coração de Faraó. Então Deus não tinha tratado com Faraó, Deus queria tratar com o seu povo. E ao longo de 40 anos, Deus vai se relacionar, e por isso pede um tabernáculo. Diz: eu preciso habitar no meio do meu povo, porque se eu não estiver bem pertinho, eles se desviarão, eles andarão por outro caminho, eles seguirão o próprio coração. Você lembra que no meio do deserto, alguns murmuraram e não entraram na terra prometida, sim ou não? Alguns duvidaram que Deus enviaria a provisão, sim ou não? Mas teve uma geração que creu na promessa, e essa geração alcançou a terra prometida. Então o que Deus queria com o tabernáculo? Um lugar de intimidade. Você já deve ter ido na casa de algumas pessoas. Talvez ela possa não ter porta na cozinha, talvez ela possa não ter porta da sala para a cozinha, mas com certeza no quarto do casal existe porta. Porque quarto nos fala de intimidade. Mateus 6,6, Jesus disse: vocês quando orarem, entrem no teu quarto e tranquem a porta. Então o tabernáculo é Deus nos convidando para voltar a se relacionar com Ele. É Deus dizendo que sentia saudade do seu povo, porque por mais que um filho seja ingrato com seu pai, o pai sempre tem saudade de estar com seu filho. Deus vai dizer: Moisés, faça um tabernáculo, e Moisés vai construir. Deus vai dar as medidas, vai pedir toda a mobília, a cor dos panos, o tipo de madeira, porque quando o projeto é de Deus, quem dá a direção é Deus. E Moisés agora vai construir esse tabernáculo, uma grande tenda, que quando a nuvem se movia, eles tinham que desamarrar a tenda como se fosse lona de circo e ir para onde a nuvem estava indo. O que Deus estava dizendo: eu estarei no meio do meu povo e guiarei ele para que eles não errem no caminho. Talvez você tenha visto pessoas hoje se perder na presença de Deus. Talvez você conhece pessoas
o próprio caminho, e esses com certeza não têm tido um bom destino. Mas quando você coloca Deus dentro da tua casa, do teu casamento, da tua família, dos teus negócios, não tem como dar errado. Sabe o que é tremendo? É que o desejo de Deus está conosco, e muitas das vezes no nosso projeto já não cabe mais Deus. Tem pessoas que buscam Deus, e quando ele está melhor de vida, ele já não tem mais tempo para Deus. Tem pessoas que buscam Deus quando está lá no estreito, e quando Deus honra ele não tem mais tempo para Deus. Então Deus vai dizer: faça-me uma tenda, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Olha que Deus tremendo. O povo tinha se esquecido, mas Deus estava dizendo: esse povo é meu e eu preciso habitar no meio deles. Quando Moisés faz essa tenda, ali vai se cumprir algo extraordinário. Foi no Santo dos Santos. A Bíblia diz que o Senhor descia na arca da aliança e falava com o sumo sacerdote face a face. Deus via o homem, e o homem via uma nuvem de fumaça, e Deus em cima do propiciatório com querubim de cada lado. Ali o sacerdote trazia a necessidade do povo até Deus, e se levantava liberando a palavra de Deus para o povo. 40 anos no deserto, e a história vai dizer que no máximo a nuvem se mexeu 25 vezes. Teve ano que a nuvem não se mexeu e o arraial não saiu do lugar. Teve ano que o arraial ficou no mesmo lugar. E talvez você aí preocupado porque a sua vida está estacionada. É melhor estar estacionada com Deus do que em movimento sem Deus. Meu Deus! É melhor sua vida estar parada com Deus do que em movimento sem Ele. É verdade. A nuvem não se mexia todo ano, nem toda hora, e nem na direção que o povo queria. Mas uma coisa era fato: que quando ela se movia, o povo obedecia e andava debaixo da nuvem. O segredo continua a ser andar debaixo da nuvem. O que é a nuvem? A presença de Deus que nos guia, que nos direciona e que exige obediência para andar debaixo dela. O tabernáculo de Moisés dura 40 anos, eles entram na terra prometida. Depois Davi vai construir também um tabernáculo. Antes do templo, Davi constrói um tabernáculo. Vamos ter 3 fases do tabernáculo de Moisés. Por isso que o ideal dessa festa são 3 dias. O ano que vem, em nome de Jesus, a gente celebra 3 dias de festa. A ministração do tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e depois o grande templo de Salomão. Davi vai construir um tabernáculo. Ele tem o desejo agora de fazer uma casa real, pois ele diz: eu sou rei, habito num bom palácio. Não é justo que a presença de Deus habite em tenda feita apenas por panos e madeiras. A presença de Deus é a arca da aliança. E ali Davi diz: você não, mas o que vier de você. E Salomão então vai construir o grande templo. A arca da aliança vai sumir. Ninguém sabe qual fim levou. E eu tenho para mim revelação minha com Deus de que o próprio Senhor a tomou para si, para que o povo parasse de olhar um objeto sem ter mais a presença. Porque eles andavam com uma arca, mas já não tinha mais a presença deles. Meu Deus, é forte. Lembra quando Israel vai lutar contra os filisteus? A arca está no meio, mas a presença não estava mais, e Israel é envergonhado. Deus não queria mais aparência, nunca quis, na verdade. Então agora Deus estava dizendo: enquanto a arca for apenas um amuleto, não há por que você carregar. Enquanto a nossa vida de crente for apenas uma aparência, não tem por que a gente dizer que é crente. É por isso que a arca some. E agora vamos ter um período chamado interbíblico, de Malaquias a Mateus, um período que dura por volta de 400 anos, aonde Deus não levantou nenhum profeta. Já falava com o povo? Sim, com certeza, mas não levantou nenhum grande profeta. Mas tinha um
com mais de 80 anos. Tinha uma profetisa na porta do templo, aguardando o cumprimento de uma profecia, que a Bíblia diz que pelo Espírito lhe fora revelado que ela não morreria enquanto não visse a salvação do Senhor. E em Lucas 2 vai dizer que Jesus é levado por José e Maria para ser apresentado ao templo. E quando eles veem aquela criança, eles vão dizer: agora eu posso me despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. João vai escrever que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele habitou, ou seja, ele tabernaculou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. O tabernáculo da nova aliança é Cristo. A habitação nossa é Cristo. E aí talvez você está dizendo, eu ouço muitas pessoas sem conhecimento e diz: poxa, agora as igrejas cristãs querem judaizar o povo, põe o objeto de Israel, põe não sei o que de Israel, nós não somos judeus. Talvez ele esqueceu que Jesus era judeu, que os costumes dele eram judaicos, e que ele vai vir nos moldes judaicos. Nós estamos esperando, porque estamos esperando a salvação que vai vir de um judeu. Porque o casamento brasileiro é a noiva que deixa o noivo esperando, mas o casamento judaico é o contrário, é o noivo que vem buscar a noiva. Por isso que nós, como noiva, estamos esperando. Então, como que nós podemos desprezar aquilo que dá base para a nossa fé? A pessoa tem que ser muito pouco inteligente para não entender que isso é uma simbologia. Ou será que aqui alguém está idolatrando e achando que estamos no tabernáculo de Moisés? Não. Nós estamos trazendo à memória aquilo que Deus fez no passado. Porque se não é o povo do passado, não existiria nós hoje. O que simbolizava o tabernáculo no deserto, pastor, era algo frágil, te protegendo de toda dificuldade no meio do deserto. Porque o tabernáculo era feito de madeira e de pano. E o que tinha no deserto? À noite, um frio extremo. De dia, um calor escaldante. Aí Deus faz a coluna de nuvem para refrescar no calor, a coluna de fogo para esquentar no frio e para iluminar, e ainda vai se manifestar no meio do povo, trazendo provisão e sustento no meio do deserto. Deserto nos fala de lugar de perigo. Talvez você já viu filmes que tem a imagem de deserto. Não se tem água, não se tem comida. Deserto nos fala de você passar dificuldade. E por que tabernáculo? Porque quando o povo teve fome, o maná desceu do céu. Quando o povo teve sede, brotou água da rocha. E quando reclamaram que não tinha carne, Deus mandou tanta carne fresca que começou a sair pelo nariz. O que Deus estava dizendo: você pode estar, mais um fundo para mim ali, Rafa, em nome de Jesus. Você pode estar no deserto, mas eu estou cuidando e estou provendo daquilo que você necessita. Jesus se manifesta como o nosso tabernáculo. E agora em João 7, ele mesmo sobe ao templo na festa de tabernáculo. Essa festa dura 7 dias. O 8º dia necessariamente é um Shabat, um dia de descanso. E tem alguns ritos no meio dessa festa. Durante 7 dias o sacerdote desceria até o tanque de Siloé. Alguém lembra do tanque de Siloé, onde Deus cura o cego? Descia a esse tanque na cidade de Davi. Eu estive lá nesse tanque. E esse tanque, pela cidade de Davi, obviamente hoje não tem mais água. É um campo arqueológico, mas descemos a escadaria de Siloé. E ele foi encontrado, está todo escavado. E ali tem um desenho de como seria. E você sente uma atmosfera extraordinária. Tem algumas escadarias parecendo como se de uma arquibancada de uma quadra de futebol. E lá embaixo, onde ficava a água, essa água que era recolhida da chuva e abastecia a cidade. É do tanque de Siloé que Ezequias vai fazer um túnel para abastecer a cidade quando ela é cercada.
É o tanque de Siloé que abastece toda aquela região ali do Monte Moriá, que era chamada Cidade de Davi. E o sumo sacerdote descia os 7 dias. E ele, com uma bacia dourada, pegava água, por isso essa fonte aqui. E dessa água ele vinha e lavava as escadarias do templo. E no último dia da festa, ele vinha com uma bacia dourada, uma bacia prata, como se fosse um grande escorredor de arroz. E havia aquela água respingando, ele lavava as escadarias. E ele profetizava que Deus desce para a próxima colheita, uma chuva abundante. Porque quem planta tem 2 etapas. Diga qual, pastor? A etapa de trabalhar, mas também tem a etapa que depende da chuva que Deus manda dos céus. Então eles trabalhavam, eles cultivavam. E agora ele profetizava que Deus desce uma chuva abundante. E quando caía chuva na festa de tabernáculo, era um sinal profético que Deus tinha ouvido o povo. Zacarias 14:16. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Em Zacarias 14:16. Tem uma palavra da parte de Deus extraordinária. Zacarias 14:16 diz assim, ó: e acontecerá que todas as nações que vierem contra Jerusalém, quem restar, subirá de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se uma família não vier, ela não adorará o Rei, e não haverá chuva sobre ela. Mas a família, ainda que do Egito, que não subir, não virá chuva sobre ela. Haverá praga, com a qual o Senhor feriu os pagões, que não subiram para celebrar a festa do tabernáculo. Esta será a punição do Egito e de todas as nações e de todas as nações. Então não é só para Israel. Toda nação que não subir para celebrar a festa dos tabernáculos. E naquele dia haverá sobre as campainhas dos cavalos a palavra santidade ao Senhor. E as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Sim, cada panela em Jerusalém e em Judá será consagrada ao Senhor dos Exércitos. E todos que sacrificarem virão, e delas comerão, e nelas cozinharão. E naquele dia não haverá mais inimigo na casa do Senhor dos Exércitos. No 6º dia de tabernáculo esse ano, eu estava subindo nos muros de Jerusalém. O céu estava todo dia trincando de sol. Cheguei aqui até bronzeado, mas no 6º dia o céu se fechou. Começou um ruído de vento, e ela passou na linha, vai chover, e nós vamos tomar chuva de tabernáculo. A chuva começou a cair, e ali eu entendi Deus dizendo: eu recebi o sacrifício e derramei a chuva da prosperidade. O Senhor disse que quem não subisse, a chuva não cairia. Aí Jesus está na festa dos tabernáculos. Porque tem gente que quer dividir a Bíblia, né? Não, essa aí é do Antigo Testamento. Então você vai viver só de Mateus para frente. Nenhuma promessa de Gênesis e Malaquias você quer. Porque a gente quer as bênçãos, a gente quer seletar para ser obediente. Selecionar, melhor dizendo. A gente só quer as bênçãos, mas não quer obedecer. Então Jesus vai à festa dos tabernáculos. E ele vê os sacerdotes celebrando, molhando a escada do templo. Era tanta gente na festa dos tabernáculos, como esse ano. Eu encontrei judeu que veio de Nova York para Jerusalém. Eu estava no aeroporto e eles descendo do avião desesperado para chegar em Jerusalém, com o seu ramo de palmeira nas mãos, com o seu etrogue na mão, que é uma fruta verde,
da cor de limão, porém mais ou menos do tamanho de uma mão. E eles com suas folhas de salgueiro, e diante do muro das lamentações, clamando e pedindo a chuva. Jesus vai ver esse cenário. Porém, ele tinha uma declaração que os judeus não tiveram essa revelação ainda. É um povo obediente, é um povo obstinado. Se você aprender a ser obediente como ele vai sendo crente, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Famílias. Ninguém lá tem menos de 2, 3 filhos. Sempre família grande. Oh, glória. E eles andando pela rua para o muro das lamentações. Só chega de carro lá aquele que talvez mora muito longe, vai de táxi. Mas ele para no mínimo a 2 quilômetros para poder andar, peregrinar. E ali ministrando o filho no caminho. No hotel que estávamos, essa família de judeu lá de Nova York, eu no meu belo inglês, gastei todo lá, mas tudo bem. E ele fez um jantar para a família dele. No hall do hotel, lá em cima na área aberta. E antes do jantar, eles louvaram. Ele, a esposa e 3 filhos. Amém? Louvaram ao redor da mesa. A gente é tudo bagunçado. Um come meio-dia, um come 1 hora, um come no quarto, um come na cozinha. Tem ordem nem na hora da refeição. Não ora na hora da refeição. Não louva na hora da refeição. Oh, é capaz de te falar, pai, eu agradeço por esse alimento, amém. Com pressa para comer. Eu só de olho, essa criança com a fome danada. E o pai dela lá cumprindo todo o ritual, o sacerdote da casa. Coisa linda. Meteu o tapete, pá. Meu Deus. E eu já com fome por eles, falei, meu Deus. Tem que começar a cerimônia meia hora antes de dar fome. E eles louvaram, oraram. Daqui a pouco ele levantou, abençoou os 3 filhos com imposição de mãos. Deu um beijo na testa de cada um, abençoou a esposa. Era uma menina e 2 meninos. E quando eu pensei que iam comer, eles louvaram de novo. Aí comeram, beberam vinho, se alegraram. E aí no outro dia que nós começamos a conversar com ele, eu soube que ele era de Nova York. Judeu, subiu lá por causa da festa e ele, e vocês, o que fazem aqui? Olha, somos cristãos, nós viemos por causa do suporte. Ele, nossa, vocês vieram aqui porque a Bíblia manda subir a Jerusalém em tabernáculos. Eu falei, nós viemos por isso. E ele se admirou por ser um judeu e ver essa disposição de cristão. E o que eu quero dizer com isso, queridos? No mínimo 2, 3 quilômetros, famílias, mochilinha nas costas com a criança, outros num carrinho de bebê. E aqui qual a nossa desculpa? Ah, a criança atrapalha, vou levar para o culto. Ah, chora muito. Ah, eu deixei com a tia. Ah, é que queria ir comer um bolinho na casa da vizinha. Ah, é que ele queria não sei o quê. Ah, pastor, é que ele não queria vir. Seu filho só faz o que ele quer. Quando ele não quer ir para a escola, o que você faz? Tem que ir. Quando não quer comer arroz e feijão, o que você fala? Tem que comer. Aí por que para a igreja a gente aceita tudo? Ah, ele não quis vir, pastor. Então não nos tenha. Se for para ter filho e não criar a presença, não os tenha, amém? Amém. De 18 anos para lá ele faz o que quiser. Até 18 é compromisso seu, obrigação sua. Inegociável. E aí eu peguei o Shabat, por coincidência, o último dia da festa. Que roupa era aquela daquele povo? Para ir no templo, não, para ir no muro. Que é o último pedaço que sobrou do templo, perto do altar, perto do domo da rocha. E se chovia, eles corriam, não, eles iam estar lá. Os homens impecavelmente no terno. As mulheres parecendo que iam para um casamento. Lindas. As crianças, alguns eu fiz vídeo, vocês viram. Tinha uma família lá linda. A menina, os 2 meninos com a roupa da mesma cor, suspensório, menininho, gravatinha, borboleta, a menina com vestidão impecável.
pulando e louvando, o povo feliz. Aleluia. E lá no templo, aquela festa, eles louvavam e choravam a Deus. Jesus viu uma cena parecida com isso. E como do Salmo 113 ao 118, são os salmos que eles recitam. E aí lá, cada sacerdote tem sua turma. E nós acompanhamos a turma de um rabino. E ele trouxe a turma dele, e eles sentam ao redor. E o rabino faz a oração. E eles cantam o refrão do salmo. O Salmo 113 e o 114 fala da libertação do Egito. O Salmo 115 do Deus Criador. O 116, 117 e 118, ação de graça pela salvação. Então eles louvam 6 salmos. Foi isso que aquele pai de família louvou antes da janta. 6 salmos, do 113 ao 118. E aí Jesus está vendo tudo isso. Eles só não tiveram a revelação que eu e você teve. Nós estamos na frente, amém? Amém. Porque nós temos essa base de ensino, mas nós tivemos a revelação que Jesus é o Messias, coisa que eles ainda não tiveram. E aí Jesus se levanta, foi o texto que eu li, no último dia. Imagina 70 sacerdotes, cada um com um balde de água lavando a escadaria. Aí Jesus se levanta e diz: aquele que tem sede, venha até a mim e beba. Eles vão olhar para Jesus, não vai entender nada. E Jesus vai dizer: não precisa lançar água, profetizando que a chuva veio, porque a chuva já está aqui, e vocês serão portadores dela, porque aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão. Ou seja, a profecia já se cumpriu e vai ter chuva abundante. É isso que ele diz. Quem tem sede, vem e beba. Eles vão ficar ali, obviamente, achar isso é uma heresia. Como pode ele se colocar como esse cara? Mas alguns vão dizer: esse homem tem uma sabedoria diferenciada. Glória a Deus. O que é celebrar tabernáculo, filho? É você lembrar de quão frágil você é. Dos teus desertos. Quem já passou deserto aí, diga eu. Talvez eu já passou deserto que pessoa desse eu não escapa. E aquele louvor lá é: mas quando eu pensava que eu estava só em menor, o todo poderoso. Aí você chorava, igual doido com esse louvor, né? Eita, eu tenho promessa, Deus vai cumprir. E no refrão que falava: Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz a jornada pra você. lembra? Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho do meio do mar. Canta, moça, eu quem
uivou e ao meio-dia. Não temeremos, porque o deserto é lugar de segurança e dependência. Você acha que Deus ia te levar no deserto para te abandonar? Não. Ele está dizendo: eu sou o teu tabernáculo, eu te protejo, eu te guardo. Uma barraca é muito frágil, queridos. Uma barraca não suportaria. Porque Deus nos compara e nos chama de vaso de barro. Um vaso de metal, se cai, ele não quebra, ele só vai amassar. Só que se é de metal, talvez você não tenha o cuidado exato. Pode cair, amassar. Você ia garantir um vaso. Agora, quando é de barro, o cuidado é maior, porque não é o vaso que tem valor, é o que tem dentro dele. Amém? Amém. Se você tiver na sua segurança sua, é por isso que eu digo, pessoas falando: pastor, quanto custa ir para Israel? Falei: custa o preço de Deus te enviar. Meu Deus, é forte. Porque não é por dinheiro. Talvez se você falar pelo dinheiro, uns vão se escandalizar e vai falar: nossa, eu que não pago. Tem outros que já vai dizer: nossa, pouquinho, dá para ir. Só que ele prefere ir para Disney, para Miami, para Dubai. Eu encontrei uma cristã no avião e ela dizendo: eu vou para a França andar de bicicleta. E ali eu: nossa, que da hora você andar de bicicleta. Vou, gastei tanto para isso, tanto para aquilo, tanto para o aluguel da bicicleta. Aí ali você vai para onde? Eu falei: eu vou para Israel. Ela falou: nossa, Israel é meu sonho, eu sou cristã. Aí eu pensei que amém. Aí Deus falou comigo: não é por dinheiro, é pelo envio. Talvez a pessoa tenha condição, mas não tenha paixão. Talvez a pessoa na condição dela ia dizer: se eu quiser eu vou para Israel todo ano. Se eu quiser eu tenho grana. Mas não é sobre ter, é sobre depender. É sobre aquele que eu estou lhe dizendo, que Deus está neste lugar, alertando você para dizer: se você estiver em mim e eu em você, não há coisa impossível. Acaso o filho pede pão e o pai dá pedra? Se você quer alguma coisa boa, imagine eu que sou bom. Eu vou te guardar, te proteger, te livrar, te abençoar e te prosperar. É interesse dele que você seja abençoado. E no último dia de festa eu ofertei lá por este lugar. E eu fui abençoado por um rabino e ofertamos na vida daquele rabino. E nós encontramos a nossa cobertura em todos os níveis lá e nos abençoou. É Deus testificando que nos tempos difíceis Deus cuida. Eu pensei que esse negócio da guerra era uma brincadeirinha mesmo. Eu vim de lá falando: esse cara é doido, mas o negócio está feio, meu irmão. E Deus nos guardou lá de uma maneira, porque a palavra dele diz: ele te cobrirá debaixo das tuas asas, te cobrirá com as tuas pernas. Fala no target de Jesus e ali você estará seguro. Deus nos guardou de um jeito que viemos no segundo avião da FAB e tem brasileiro até hoje lá tentando ser repatriado. O que eu quero lhe dizer com isso? Porque eu estava em tabernáculo, eu estava dentro dele. O que acontece fora não nos atinge. Diga para o teu irmão: se você estiver em Cristo, o que acontecer fora não irá te atingir. Israel tem uma tecnologia chamada cúpula de ferro. É um sistema tecnológico. Toda vez que ele detecta que vai vir um míssil contra Israel, sai um míssil de Israel e intercepta o outro no ar. Pode cair destroços, mas o míssil é muito difícil atingir. O que é isso? A representação de um tabernáculo. Se vier, vai bater em quem te cobre, mas não bate em você. Jesus estava dizendo para eles: se vocês vierem em mim beber,
nunca mais vocês terão sede. Ou seja, tudo que nós precisamos está em Cristo, em Jesus. Só que às vezes a gente procura em muitas fontes, porque nós temos necessidades humanas e deixamos falar mais alto. Amém? Jesus termina esse discurso. Eles vão querer matar Jesus e ele se refugia para o Monte das Oliveiras. Era um lugar de refúgio. Sabe qual o problema nosso? Fala qual, pastor? Quando o problema vem, a gente quer desviar. Quando o problema vem, a gente quer parar de ser crente. Quando o problema vem, a gente quer arrumar culpado para a situação. Ah, será que é minha igreja? Será que é meu pastor? Será que tudo acontece comigo? Eles queriam matar Jesus. Jesus foi para o monte orar. E qual é a última coisa que você faz na crise? Orar. Você já viu que quando você está em luta, você tem vontade de tudo, menos de vir para a igreja? Porque a gente não entende, queridos, que Deus não é responsável pelos nossos infortúnios. Pelo contrário, Ele é a nossa cobertura, o nosso tabernáculo. Dentro do tabernáculo teria isso aqui que você vai subir no altar e vai ver. Uma mesa com 12 pães, simbolizando as 12 tribos. E só o sacerdote comia desse pão. O sumo sacerdote comia todo sábado e esse pão era colocado de novo. Mas sabe o que é tremendo? É que de um sábado para o outro, esse pão ainda estava quente. Olha o mistério. Esse pão era trocado ao sábado. E no outro sábado, ele ainda estava quente. Porque aquele crente que permanece na presença de Deus, passa o tempo que passar, ele permanece quente. Ele não se esfria, porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apaga. Não tem como ter vida fora do altar, queridos. Pastor, mas eu não prego, eu não sou levita. Altar é tudo que é relacionado à obra, lindão. Se você limpar a igreja, a sua vida já está no altar. Se você ajudar numa decoração, você já está com a sua vida servindo ao altar. Olha o que 1 Pedro 2,9 vai dizer. Vós, porém, são geração eleita. Quem é a geração eleita? Sacerdócio real. Olha o que Deus está dizendo. Nação santa, povo exclusivo. Bota no peito e diga: eu sou exclusivo. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é um chamado de Deus, amém? E hoje, como geração eleita, no final você vai subir aqui, você vai tomar desse pão. Nós fizemos um pão consagrado, abençoamos. Eu ungi com azeite que eu trouxe. Eu comprei esse azeite aqui. Ele é feito direto no Monte das Oliveiras. No dia que eu subi lá e orei, eu desci e comprei. E ali é um cheiro extraordinário de azeitona, de azeite fresquinho, fresquinho. E o rapaz estava vendendo no pé do monte. E ali já comprei, depois subimos, consagramos de novo. Consagrei em todos os lugares, no Jardim da Tumba, no Muro das Lamentações, no túmulo de Jesus. Ele não, né? José de Arimateia, pegou emprestado só por 3 dias. Vai comprar túmulo por causa de 3 dias. Então, é um azeite diferenciado, que veio direto da onde tem oliveira, da época de Jesus ainda, como vocês viram. E com este óleo eu consagrei estes pães ali. Você vai sentir um gostinho de azeite mais forte. E você e sua família vai comer esse pão. E nós vamos liberar uma palavra profética para a tua vida, que se cumpra no tempo oportuno em nome de Jesus.